Boa Notícia entrevista hoje o cientista político Rui Tavares Maluf sobre o cenário eleitoral. Coordenador do curso de Opinião Pública e Inteligência de Mercado da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Tavares Maluf é mestre em Ciência Política pela Unicamp e doutor pela USP. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço mais uma vez. Amanda. É a sua segunda participação no É Notícia, Sim, né, Rui? Exatamente. A primeira vez que conversamos foi interessante porque foi no dia seguinte às eleições municipais de 2016, ao primeiro turno. Naquela ocasião, João Dória havia conseguido aquele feito histórico de ser eleito no primeiro turno, era uma novidade na política, e cá estamos 2 anos depois falando novamente sobre essa eleição, dessa vez uma eleição muito maior, né? Presidencial, para governador, deputado, senador, etc. Se a gente pudesse fazer um paralelo com 2016, como é que você enxerga essa atual eleição de 2018? 2016 já apontava para algum caminho, alguma direção que a gente está vendo agora, esse desdobramento, o resultado em 2018? Se quiser traçar um paralelo também com Claro. 2014. Ainda que tratemos de eleições diferentes, afinal Sim. de contas eram eleições municipais e agora nacionais, mas de qualquer forma me parece que há algo muito presente, muito forte, o desejo da população, do eleitorado, por mudança. Não é? Então, estava-se em busca, efetivamente, de candidaturas que representassem, supostamente, um rompimento com aquilo que estava aí, ainda que muitas vezes enxergasse esse rompimento por dentro dos partidos tradicionais, já que citamos São Paulo, como foi em São Paulo com João Dória. Né? Então, de uma certa maneira, quando hoje nós olhamos as pesquisas de intenção de voto e vemos um dos candidatos sendo apontado como o favorito, na medida em que o candidato do PT, que seria aquele que foi registrado ontem, se encontra preso, no caso, essa novidade seria Jair Bolsonaro, nós podemos enxergar... Que, aliás, é muito antigo na política, que é muito né? Como antigo, se fosse um mas é que pneu como a vida recalchutado. parlamentar, Amanda, não costuma ser acompanhado pelo eleitorado, há uma tendência muito forte na nossa cultura, e digo que isso também vale um pouquinho para a mídia, para a nossa imprensa, olha-se muito para o executivo. Né? Embora cresceu muito nos últimos tempos a atenção, sobretudo jornalística, para o que o Congresso faz, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, mas quer queira, quer não, nossos olhos são muito mais voltados para o Executivo. Então, muitas vezes, não se percebe que alguém que está disputando um mandato executivo, ainda que pela primeira vez, já tem uma longa carreira no parlamento, como você bem apontou, que é o caso do Jair Bolsonaro. Né? Então, quem sabe, a outro paralelo que a gente poderia traçar seria que, junto com a ideia de renovação, de mudança, mas há também uma certa preocupação, que eu acredito que vai estar mais presente e mais forte agora, que é experiência. Ou seja, é como se nós tivéssemos... Parece quase coisas antagônicas. Né? Antagônicas. E tem um certo atrito, e tem ali um certo paradoxo, mas, rigorosamente falando, essas coisas podem, de alguma maneira, convergir. Né? Eu acredito que Mas na figura de quem? Você vê algum representante dessas duas ideias nesse pleito? Eu acredito que será o próprio processo eleitoral e como essas candidaturas que se colocam, supostamente, nesse centro do espectro político, como elas vão ter habilidade ou não de se apresentar. Entra muito aí também uma questão que é individual, né, a questão do marketing político eleitoral, como isso vai ficar claro ou menos claro ao longo aí de 15 dias daqui para frente. Né? Então, com esses debates que começam a ser feitos, com o que a Rede TV vai promover ou está promovendo agora, tudo isso contribui, além, é claro, a própria propaganda oficial. Né? No rádio e televisão, que tem peso, sim, não dá para a gente ignorar o peso que isso tem, embora eu não digo que seja determinante em termos de ser favorável. Pode ser, para aqueles que têm mais tempo, pode ser um tiro pela culatra, pode ser uma faca de 2 gumes. Pode ajudar alguns e pode atrapalhar outros, você ter muito tempo. É interessante essa observação, eu até quero contar para o nosso telespectador que você falou em debate da Rede TV, a gente está gravando essa entrevista um dia antes do debate, por uma questão óbvia de agenda, vai ser uma correria na sexta-feira, a entrevista só vai ao ar na segunda, então infelizmente a gente não vai conseguir repercutir as reações, enfim, o que aconteceu no debate, mas tudo bem, a gente repercute um cenário em geral. Isso que você falou, professor, de um desejo por renovação, por mudança, por novidade na eleição, talvez isso estivesse mais presente em 2016, por meio de algumas opções. A gente tem o Calil em Belo Horizonte, o João Dória aqui em São Paulo, o próprio Marcelo Crivella, que já era um político mais experiente, já tinha sido senador, ministro da Pesca no Rio de Janeiro, mas nunca tinha sido eleito para um cargo executivo. Mas aqui, em
em 2018, nessa eleição presidencial, não há um descasamento, um divórcio entre essa demanda do eleitor por renovação e mudança e pelo que o cardápio eleitoral efetivamente oferece? E olha que nós temos muitos candidatos. Muitos candidatos, são 13 candidatos que registraram a sua candidatura, né? Um Lula que a gente vai falar daqui a pouco que deve sair, mas, de qualquer forma, são todos representantes da velha política, né? Por assim dizer, já tem algum tempo de estrada. Amanda, talvez aí que, como cientista político, alguém debruçado aí sobre o nosso sistema político e outros em termos comparativos aí de outros países, é que eu digo, não dá para inventar gente do dia para a noite. Imaginemos em outras atividades da nossa vida. Os Estados Unidos inventaram Trump, basicamente. Não sei se foi do dia para a noite, porque você tem primárias que são grandes, enormes lá, né? Se estendem, sei lá, por um ano. É um processo eleitoral muito mais exatamente lento. O que eu ia ponderar agora, o que eu ia comentar. Ainda que ele não tenha tido qualquer mandato anterior e não fosse, rigorosamente falando, um homem político, mas quer queira, quer não, você, ao longo desse processo das primárias, vai se fazendo mais conhecido. E quer queira, quer não, aí, nesse sentido muito particular dos Estados Unidos, há essa questão bipartidária que tem uma força razoavelmente grande e que tem, para muitos fatores da sua história, aspectos muito positivos, mas, em termos mais recentes, isso acabou sendo algo negativo para eles. Mas, assim, de maneira geral, é muito difícil a gente rigorosamente falar, sobretudo para uma eleição nacional, que se pode inventar candidatos. E, aliás, o próprio exemplo que você está trazendo do Trump só serve para dizer, e aí, o mundo está melhor depois que Trump foi eleito? Eu tenho minhas dúvidas. Né? Quer dizer, então, voltando aqui para o nosso tema, eu acredito, rigorosamente falando, que o eleitorado vai ter que se dar o trabalho exatamente de colocar na mesa essas duas coisas. A ideia de novidade ou bandeiras que efetivamente apontem para um futuro melhor, e isso passa por mudanças no sistema político, por propostas econômicas convincentes, propostas de políticas públicas de maneira geral, mas sendo desenvolvida por figuras que tenham lastro. Esse lastro tem que ser tanto o lastro social, a sua história e, ao mesmo tempo, a capacidade de formar maiorias no parlamento. Isso é muito importante. E esse é o grande embaraço pelo tipo de regras que nós temos, que já foram muito exploradas do ponto de vista da análise, e as fragilidades que elas acarretam para a formação de maioria sem que se tenha que valer de métodos espúrios para formá-las. Eu acho que o próprio sistema político deu conta de expelir algumas opções que se apresentaram como novidades, antes mesmo daquilo se concretizar. A gente tem o caso do Joaquim Barbosa, a gente tem o caso do Luciano Huck, e acho que um dos primeiros questionamentos foi isso, a capacidade de formar, por exemplo, uma maioria política no Congresso. E ainda há essa dúvida sobre alguns candidatos. O próprio líder das pesquisas no cenário sem Lula, que é o Jair Bolsonaro, muito se questionar, o seu partido é um partido pequeno, como você formaria maioria no Congresso? A mesma pergunta se faz para Marina Silva, né? E é sempre difícil responder essa questão, porque paga-se um preço muito alto para formar essa maioria. Exatamente, Amanda. Não há, rigorosamente, uma solução pronta. A única coisa que poderia minimizar, não é resolver o problema. Agora, já que estamos com o processo iniciado, a única coisa que pode ser feita é o eleitorado estar muito atento ao voltar para o Legislativo, e isso vale para o plano federal e para os planos estaduais, rigorosamente escolhendo parlamentares que estejam ligados à sua preferência para o Executivo. Você acha que a eleição para o Legislativo é tão importante quanto a eleição majoritária? Indiscutivelmente, indiscutivelmente. E acho que cada vez mais, nos últimos tempos, vem ficando claro que sem rigorosamente o apoio do Legislativo não se consegue governar, no que há de bom e o que não há de ruim. Não há dúvida que o Congresso, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, elas têm uma capacidade, muitas vezes, de impedir, de se tornar um obstáculo, e muitas vezes de fazer chantagem com o Executivo. Mas, indiscutivelmente, elas também têm muito a oferecer. Nós não podemos, a priori, olhar para as instituições, para o Poder Legislativo e achar que ali é a casa do mal, que ali os representantes que foram escolhidos são todos da pior espécie. Não esqueçamos são responsabilidade nossa, né? Em última instância. Totalmente nossa. Quer dizer, me incomoda muito como nós costumamos transferir problemas que não deixam de ser nós, ou que somos sócios desses problemas, como se eles tivessem caído do céu, nos impostos de cima para baixo, sido imposto para a gente de cima para baixo. Nós somos sócios de tudo isso daí, no que é de bom e no que é de ruim. Então, cabe a gente fazer o nosso papel, estando muito mais atento
nessa eleição. Mas, como eu disse, a gente pode apenas minimizar, porque muito se deve às regras. As regras que aí estão não permitem que, mesmo se votando muito melhor, que o presidente que vier a ser eleito, a presidente, consiga rigorosamente ter uma maioria confortável do ponto de vista da coligação que o apoia. E as próprias regras inibem a renovação política. No Congresso, por exemplo, você acredita em renovação nessa eleição? Olha, de certa maneira, sim, eu acredito. Em que sentido? Estou convencido que há muitos olhos colocados, e isso eu acho que a internet contribui muito, para aquilo que pode ser novidade nas eleições legislativas, para a Câmara dos Deputados, para o Senado e o mesmo valendo para as Assembleias Legislativas. Esses movimentos de organização civil, né? O Agora, sim, o Renova BR... Sem dúvida alguma. E um pouquinho já foi um certo balão de ensaio que se passou nas eleições municipais de 2016. Mas, de novo, volto àquilo que está ligado à primeira pergunta que você me falou e que eu respondi dessas duas dimensões. A renovação e uma certa experiência. Essas coisas também se darão, de certa maneira, por dentro dos partidos atuais e daqueles que são, historicamente, os mais fortes. Não imaginemos que eles estarão totalmente escanteados. Então, eles continuam sendo atores. O que acho que nós devemos desejar é que nós possamos melhorar a qualidade do fazer a política no Brasil. Por isso que eu também, mais recentemente, disse para você que nós somos sócios de tudo isso. Nós temos grande responsabilidade. Não há invenção, não há como tirar o coelho da cartola. Fato é que depois de 2014 a gente vê esse processo, talvez muito concomitante, simultaneamente à Lava Jato, de demonização da política. Muito ruim. Quais as consequências disso? É lamentável, porque isso, de certa maneira, é um caldo para uma cultura autoritária, para a ideia que por fora da política você consiga resolver os problemas. Quando muito... E a gente já tem candidatos que expressam esse movimento. E eu não falo nem só nas eleições majoritárias, mas, por exemplo, você nunca teve uma bancada de militares tão grande querendo concorrer a cargos legislativos. Os grupos de interesse, os grupos corporativos, né, agora militares, evangélicos, enfim, vários grupos, até diria, são legítimos ao processo democrático. É claro que para nós que tivemos até recentemente um regime autoritário militar... Mas é que é uma volta de um certo grupo que antes andava nas sombras ou talvez ficasse mais envergonhado, é como, de repente, tivesse rasgado a fantasia. Mas, por um lado, é bom que essas pessoas se coloquem. Isso se dê pelas vias legais, legítimas se dê pelas do vias processo legais, eleitoral, entendo. E quem sabe algumas dessas figuras que começaram a se somar à candidatura do Jair Bolsonaro sejam figuras que possam, de certa maneira, eu falo daquelas que são propriamente os militares, reformados recentemente, generais, de maneira geral, que eles possam ser um elemento razoavelmente inibidor a um certo destempero verbal do Jair Bolsonaro. Né? Porque, indiscutivelmente, essa verborragia, muito dessa postura raivosa, ainda que possa expressar muitas questões que são candentes, importantes, sem dúvida alguma, muitas delas são. O pensamento de uma parcela da população, né? Óbvio, se alguém tem quase 20% dos votos. É indiscutível, por exemplo, que questões como a criminalidade estão na ordem do dia, são da maior importância. Não dá para a gente fechar os olhos para isso, que hoje o patamar do crime no Brasil e no mundo assumiu uma outra dimensão. Então, tem que ser enfrentado de uma outra maneira. Mas não será necessariamente com uma fala simplesmente raivosa, muitas vezes rigorosamente atentando contra princípios básicos dos direitos humanos, é que se vai conseguir isso. Né? E não compreendendo a função rigorosamente de um presidente da República num país com o tamanho do Brasil, com a complexidade dele e, quer queira, quer não, com a importância que ele passa a ter no cenário internacional. Então, tudo isso pesa muito. É interessante porque a parcela do eleitorado que vota nele é um eleitorado com escolaridade maior, com renda maior, então são pessoas que supostamente têm acesso à informação. Sem dúvida alguma, e você pode observar que mais recentemente até figuras que poderiam ser ditas do campo econômico como pessoas que prefeririam candidaturas como a do PSDB, por exemplo, vêm manifestando claramente apoio a Jair Bolsonaro. Por que essa migração, na sua visão, de votos que antes pertenciam ao PSDB, que tradicionalmente pertencem ao PSDB e migram claramente para o Bolsonaro ou para figuras mais conservadoras? Acho que há um pouco de pressa, porque se apostou muito que as pesquisas pudessem trazer efetivamente respostas para muitos dos seus anseios, sobretudo as de intenção de voto, e essa candidatura do PSDB estava com dificuldade de sair do lugar, vamos assim dizer, então muitos já perceberam que essa candidatura teria muita dificuldade de decolar, vamos dizer assim, então se anteciparam,
combinado ao fato de que o PSDB também não saiu incólume, vamos assim dizer, de todas as denúncias envolvendo Lava Jato. Foi alvejado, de certa maneira. Como os outros partidos. Exatamente. Vamos falar, já que estamos falando de Lava Jato, vamos falar do Lula, né? Vamos. Porque acho que a primeira grande atipicidade do cenário eleitoral é justamente a participação do Lula, o registro da sua candidatura, sendo que, muito provavelmente, ele será barrado pela Justiça Eleitoral, porque a ficha suja está inelegível. Mesmo assim, o PT insiste na sua candidatura. Até que ponto isso confunde ainda mais o cenário eleitoral? Confunde muito, sem dúvida alguma, porque é uma boa parte da população, queiramos ou não, ainda que tenhamos hoje uma sociedade mais antenada, mais informada, mas muita gente não sabe que a probabilidade dele ser rigorosamente candidato é 0,00 alguma coisa. Muita gente acredita, né? Quer dizer, as pesquisas indicam isso. Pesquisas indicam, não é muito difícil você conversar com pessoas e muitos dizerem que acreditam que ele será candidato. Sejam aqueles que, geralmente a maioria dos que pretendem votar nele, mas mesmo os que não votariam de forma alguma, mas em geral, né, aqueles que mais se inclinam a votar nele. Né? Então isso, no meu entendimento, é um grande desserviço para a democracia, sobretudo porque essas próprias pessoas do PT, suas lideranças maiores em nível nacional, seja a presidente Gleisi Hoffmann, o próprio possível candidato a presidente e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, todos eles sabem que essa probabilidade é zero. Né? Então, eles estariam fazendo muito mais com outro tipo de discurso. Somos a candidatura do protesto, mas somos, ao mesmo tempo, uma candidatura que tem um programa a ser defendido, fazendo uma autocrítica em relação a esse seu passado recente, mas dizendo que continuam sendo uma figura importante para a sociedade brasileira. Vão lutar dentro das regras do jogo para mostrar que houve, supostamente, erros técnicos em relação à condenação do presidente Lula, mas vão adiante. E, na medida em que se faz essa amarração, eu não acredito que esse é o melhor serviço, rigorosamente, para o processo democrático. Isso faz me lembrar alguma coisa que eu achei que teria sido uma página virada. Eles dizem o contrário, né? Eleição sem Lula é fraude. Pois é, e não dá para colar para pessoas realmente que são bem informadas, que acompanham o sistema político, não é por aí. Uma coisa é reconhecermos que foi uma liderança importante, uma liderança que significou uma renovação para a vida sindical brasileira, depois para a própria vida político-partidária brasileira, mas isso não permite que a pessoa possa cometer erros e rigorosamente ficar impune, se assim a justiça entendeu. Como é que você vê essa articulação toda do Lula da cadeia, né? E, de alguma forma, o PT e a esquerda, a gente sempre soube que o Lula é maior do que o PT, mas eu acho que agora a gente sabe de uma maneira assintosa, ficou muito explícito que o Lula é maior do que o PT, talvez seja maior do que toda a esquerda e consegue, eu acho que magistralmente, brilhantemente, articular todo esse processo eleitoral de dentro de uma cela em Curitiba. E ele asfixiou praticamente todo esse setor de esquerda, não só do PT, de possibilidades de renovação interna, mas como a esquerda como um todo. Ele fez jogadas que definiram o apoio a outros candidatos, né? Alguma. Quando ele tirou o apoio do Centrão, falou com o Valdemar Costa Neto, falou, não, melhor não apoiar o Ciro Gomes, melhor é apoiar Geraldo Alckmin. Então, ele definiu não só o campo da esquerda, como ele conseguiu definir uma série de outros apoios e jogadas na eleição majoritária, na eleição presidencial e nas regionais também, de outros partidos, de outro campo político. Não há dúvida que, em muitos aspectos do processo mais estrito político-eleitoral, o ex-presidente Lula é um grande estrategista, mas olhando sempre muito focado a vida em torno dele, não necessariamente das questões mais relevantes para as ideias que seriam vistas como de esquerda. Isso assume um ar mais populista, autoritário? E é curioso, eu diria que sim, para a tua pergunta, mas o que me deixa um pouco incomodado é que quando eu comparo o Lula com outras tantas figuras surgidas na América Latina nesses últimos 30, 40 anos, para mim ele seria uma das pessoas que passaria mais longe do populismo. Por quê? Primeiro porque ele representou efetivamente uma visão nova do sindicalismo no Brasil, uma nova forma de fazer política. É indiscutível que ele trouxe à luz problemas sociais muito relevantes e com uma nova esperança de se fazer política. Ele significou verdadeiramente uma renovação, apostando rigorosamente em partido político e, tanto quanto possível, ainda que é um pouco contraditório com outras coisas que eu poderia vir a falar, mas, de certa maneira, ajudando a fortalecer o processo democrático, porque, afinal de contas, um processo democrático, sobretudo tendo passado por um regime autoritário recente, ele precisaria também, para respirar melhor, ser mais oxigenado, de um partido novo que representasse algumas coisas, e o PT representou isso, isso também se deve muito a ele, não só a ele, é claro,
mas ele representou tudo isso. Então, assim, muito do seu discurso, do fazer política, até pelo menos a chegada ao poder em 2002, eu diria para você que estaria muito mais distante de todo um populismo que se via facilmente na América Latina, né? Jogava-se mais com o conjunto do partido, e aí sim entra um pouco em contradição com as coisas que eu acabo de falar. A vida tem muito mais arestas do que a gente gostaria, né? O raciocínio não dá para ser tão linear. Claro, aí tem isso do PT de não assinar a Constituição de 88, um partido muito movimento, né? Não acreditando muito na institucionalidade, e aí esse momento atual faz lembrar... Tem mais a ver com o PT ali em 88, né? Quando mas não assinou. Exatamente, mas no geral eu diria que poder. o Lula não seria a melhor expressão rigorosamente do populismo, mas... E hoje ele se aproxima mais disso, de um aí populista, não só ele, de um eu gostaria de não jogar só sobre os ombros dele isso. Eu acho que, de certa maneira, né, aquilo que tende um pouco às extremidades, não só a esquerda, mas a direita, tende a flertar sempre com soluções populistas e, claro, é difícil você imaginar populismo sem estar amarrado a ideias autoritárias, né? Porque são ideias mais, em geral, cesaristas, de cima para baixo, o contato direto com o povo. Né? Baseado numa única liderança, muito personalista, né? Porque a gente vê hoje é como se a esquerda tivesse perdido todo o sentido que não fosse o Lula, como se ele representasse todo o pensamento de esquerda. E com tanta gente interessante, mais jovem aí que estaria aparecendo, mas que fica totalmente amarrada a esse tipo de encaminhamento que ele dá, essa demarcação. Apaga o surgimento de qualquer nova liderança. Antes era só uma nova liderança no PT, acho que agora é uma nova liderança, vira uma terra arrasada ali. Quanto tempo você acha que deve demorar para o TSE responder a essa questão da ineligibilidade do Lula? Olha, assim, por tudo que nós estamos acompanhando, eu espero que num espaço aí de 5 a 10 dias a gente possa ter aí um parecer, alguma coisa. Você acha que até o início do programa eleitoral, no dia 31 de agosto, é possível que o TSE já tenha dado essa resposta? Olha, eu acredito que eleitor? Sim, por tudo que nós pudemos ver dos posicionamentos na escolha da relatoria, ainda que seja por sorteio, da fala da nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Eu acredito que há uma preocupação com a celeridade, porque quer queira, quer não, uma coisa que macula um pouco as instituições historicamente no Brasil, do Estado, e assim que se viu com a justiça brasileira, é sempre processos muito demorados. Ora, podemos admitir que fazer justiça em alguma medida, a depender da complexidade do objeto em questão, pode levar mais tempo do que nós gostaríamos. Mas admitamos, essa é uma questão que nós sabemos que ela está razoavelmente bem encaminhada, não tem muita razão para delongas, que se assuma a responsabilidade com as decisões que vão ser tomadas, por um lado ou por outro, seja qual for essa decisão, embora me pareça claro que dificilmente haveria uma outra decisão que não a do impedimento do seu registro eleitoral. Eu acho sempre interessante tentar entender o que se passa na cabeça do Lula, porque nessas duas batalhas que ele travou, tanto a batalha jurídica, em que ele tem sido sistematicamente derrotado, ele sempre opta pela batalha política, ainda que isso piore as chances dele, ou mine as chances dele de conseguir qualquer relaxamento da prisão ou de conseguir qualquer decisão favorável nos tribunais superiores. É como se ele não se importasse mais com isso. Ele optou claramente pela estratégia política. O que você acha que passa na cabeça dele, assim, tentar eleger um sucessor de qualquer maneira? Qual é esse caminho que ele adota? Amanda, talvez seja ir para o tudo ou nada. Né? Quer dizer, rigorosamente tentar, embora, como você bem salientou, as últimas decisões não são nada favoráveis a ele, e nem mesmo as iniciativas de caráter internacional, como recorrer à ONU, várias coisas que poderiam mostrar que efetivamente as coisas não se passaram corretamente dentro de um processo democrático, mas a gente poderia dizer que é muito a ideia de ir contra a parede mesmo, jogar todas as suas fichas, apostar tudo num único caminho. E pode dar certo, pode dar totalmente errado, né? Sem dúvida alguma que pode ser. Dentro de tudo isso, quem sabe a única coisa que poderia, num primeiro momento, e olha que ironia, né, lhe ser, entre aspas, favorável, no campo da opinião pública, o artigo escrito e publicado pelo New York Times. Né? Parece que era a imprensa estrangeira sem ter. E curioso, né? Na imprensa americana, né? Não, mas porque eu acho que a empresa estrangeira, eu não sei, historicamente, ou pelo menos desde que começou esse processo
da Lava Jato tem sido muito mais favorável à grande imprensa estrangeira do que à grande imprensa nacional. Né? Porque a gente vê, talvez, obviamente, os veículos mais ligados e mais relacionados à esquerda fazendo a defesa do Lula, mas na grande imprensa, dificilmente a gente vê colocações nesse sentido. E é diferente da grande imprensa internacional, que ainda tem no Lula aquela figura... A grande referência. Às vezes até por um razoável desconhecimento do Brasil. Né? Quer dizer, olha o Brasil por algumas coisas muito pelo alto, uma visão muito panorâmica, mas são poucos, efetivamente, né, os representantes da imprensa estrangeira que mergulham na vida pública brasileira e a acompanham com regularidade. Que vivem por muitos anos, às vezes que sendo até brasileiros. Então, isso conta. Como é que você vê esse processo de transferência de votos do Lula para o Haddad? Porque em algum momento isso vai ter que acontecer, né? Assim que ele for declarado inelegível ou antes, com essas viagens do Haddad pelo Nordeste, por exemplo, já pode começar essa transferência. A priori, nunca se pode negar essa possibilidade de que seja um êxito a transferência de votos. Né? Mas ou você acha que é maior a possibilidade de dispersão entre candidatos que em algum momento são identificados com Lula, Ciro, Marina, o próprio Bolsonaro, né? Porque tem gente que quer... Eu sempre chamei a atenção que quando a gente olha com muita atenção as pesquisas, né, há uma faixa, ainda que por hora pequena, então isso deve ser levado em conta, ainda que pequena, de pessoas que teriam o Lula como a sua candidatura principal e que não excluem a possibilidade de votar em Bolsonaro. Né? Ou seja, não é um voto ideológico, né? Não é, mais pragmático. Mas com certeza, porque por isso que a gente diz sempre, o Lula é muito além, muito maior do que o PT. O voto ideológico esquerda, seria, né? Olha lá, quando muito no PT ou em outros partidos de esquerda. E mesmo assim, eu digo que uma boa parte do voto na própria sigla do PT não é tão ideológico assim. Deveu-se muito ao Lula também. Né? Então, tem essa questão mesmo desse desgarramento da figura em relação à organização político-partidária. Mas essa dispersão, sim, que você levantou como possibilidade, não pode ser mesmo descartada. Em que momento assumiu o Haddad como candidato? Porque agora esse parece ser o maior dilema da vida do PT. Né? Ou assume abertamente, como quer o Jacques Wagner, como defende o Jacques Wagner, ou não? Esconde o Haddad atrás do Lula o máximo de tempo possível. Olha, que não leve mais de 10 dias para se assumir essa candidatura. Porque aí outros setores, eu não afastaria a possibilidade que um Ciro Gomes, enfim, que outros nomes viessem a roubar votos do PT. Aí sim, muito do esforço do próprio Lula poderia ser realmente frustrado. O Ciro viveu dias um pouco, acho que parecidos com o da Marina em 2014, né? Que em algum momento na pré-campanha, não foi nem na campanha, na pré-campanha, né, alçou-se o Ciro a possibilidade de chegar ao segundo turno, de eventualmente ser presidente da República, de conseguir o apoio do Centrão, de falar com o empresariado, e de repente ele minguou, principalmente quando o Centrão optou pelo Geraldo Alckmin, e ficou claro que o Lula ia manter um candidato dele. Boa comparação a que você fez, né, com 2014, mas de certa maneira o Ciro também se inviabilizou. Né? Ele consegue realmente criar problemas para si mesmo. Né? O seu destempero verbal traz problemas razoavelmente sérios. É inegável que Ciro Gomes, na sua história, jogou dentro do campo democrático, acredita no processo democrático, mas, enfim, há uma série de descuidos verbais dele que custam caro, que têm consequências. Né? Na vida política, falar é fazer. E isso tem um peso grande que não pode ser desconsiderado. Então, eu diria que ele se desconstruiu em boa medida. Enquanto com a Marina, de certa forma, ela teve uma certa responsabilidade. Mas ele também contou com Lula jogando contra um adversário que sempre foi aliado e se tornou adversário poderoso. Com certeza, você tem razão, isso não pode ser ignorado, não. O Lula realmente trabalhou. Por isso que eu digo que, de certa maneira, parte desse esforço do Lula pode ser frustrado. E aí, o Ciro Gomes não tem mais chance de chegar ao segundo turno? Como é que você vê essa candidatura? Amanda, perdeu muita força? E te falo com muita franqueza, né? Eu acho que essa é uma eleição, embora a gente tenha que levar a sério o que as pesquisas dos principais institutos estão nos mostrando, os nossos próprios estudos, os diferentes cruzamentos que a gente faz, mas é uma das que eu mais me sinto, de certa maneira, inseguro para fazer alguns prognósticos em relação
a esse segundo turno. Uma das poucas coisas que eu acredito, espero não estar queimando a minha língua, mordendo minha língua de antemão, é que teremos, sim, segundo turno. Eu acho que o próprio eleitorado terá essa sabedoria. Uma eleição, né, com 13 candidatos, dificilmente alguém terá a maioria. O próprio número já contribui para isso, né? As pessoas tenderão a votar no primeiro turno naquela que lhes parece efetivamente a melhor opção, a melhor alternativa. Então, isso é bom para o processo democrático. Eu diria que, se há uma coisa boa das regras que advieram com a Constituição de 88, foi nós instituirmos os 2 turnos para essa possibilidade. De, num primeiro, as pessoas rigorosamente se manifestarem pelo que acham melhor e, realmente, no segundo, aquele embate, né? A gente, em geral, a visão é o menos pior, enfim, o menos ruim. Mas é realmente ter a oportunidade de acompanhar melhor. Porque com duas candidaturas... Numa eleição fragmentada e dividida como essa, quem passa para o segundo turno tem, no máximo, sei lá, 20% das intenções de voto, né? Então, torna... Como pode crescer muito votos nulos e abstenção eleitoral... Isso não torna mais legítimo ou mais difícil depois para esse presidente se tornar realmente popular ou ter sido se for muito alto, sem dúvida alguma. Ainda que no segundo turno? Isso sim, mas é por isso que eu te digo, como o que me parece mais ou menos seguro é que há uma tendência no primeiro momento a haver um aumento dos votos nulos e, eventualmente, até da abstenção eleitoral, e isso, em geral, tende a favorecer essas candidaturas que radicalizam seu discurso. Elas se valem muito da desmobilização de uma parte do eleitorado. Veja, eu vou fazer uma comparação que eu acho que é procedente, apesar dos momentos históricos serem outros e não tratarmos aí do Brasil. Na primeira eleição na Venezuela do coronel Hugo Chávez, ele teve uma clara maioria daqueles que foram às urnas. É bem verdade que a Venezuela não tinha o voto obrigatório, mas ainda que não tivesse o voto obrigatório, foi um dos mais retumbantes níveis de abstenção eleitoral que a Venezuela acolheu naquele momento. Não há dúvida para mim que aquela vitória que foi obtida pelo Hugo Chávez, em grande medida, só foi possível pela grande abstenção eleitoral e pela grande quantidade histórica de votos nulos que ocorreram no sistema político venezuelano. Você está dizendo é que se um cenário parecido se repetir no Brasil, com uma alta taxa de abstenção, de votos nulos e brancos, isso pode acabar favorecendo uma candidatura extrema? Seja Bolsonaro, eventualmente uma, ou de Ciro, ou a da PT, né, porque tem votos mais engajados? Porque tem votos mais engajados, porque são esses que costumam comparecer mais às eleições. Por outro lado, se houver uma mobilização maior desses votos brancos e nulos, eles tendem, que hoje são brancos e nulos, ou dos indecisos, eles tendem a ir para candidaturas extremas ou para candidaturas mais moderadas? É possível fazer algum... Pois é, se a gente vê historicamente aqui na América do Sul, a tendência é para ir, em geral... Naqueles países que tiveram partidos mais estruturados, acabavam indo, muitas vezes, para partidos mais estruturados. Mas, no momento que há uma polarização muito forte, e essa polarização envolve discursos muito radicalizados, você pode fazer com que se dirija a um nível mais ou menos expressivo de votos para esses discursos mais radicalizados. Mas, em geral, e como você bem observou agora há pouco, a tendência é que aqueles que manifestam a intenção de anular e de não comparecer são aqueles que, em geral, não gostam das opções que se colocam nas extremidades, mas não conseguem, muitas vezes, se ver representados no bolo que está no meio do campo. E qual a sua leitura dessa desmobilização tão grande da sociedade? Porque a gente acompanha também, principalmente nas emissoras de televisão, um interesse cada vez maior e um espaço maior ocupado pelo noticiário político. E, ao mesmo tempo, você tem essa desesperança, esse desencantamento muito grande. Acho que desde 2013, 2014, a gente vê essa corrente ganhando força. Bom, é inegável. Por isso que, quando a gente começou a bater o papo, quando você me pediu uma comparação aí com o que nós vivemos em 2016, ali estava muito fresquinho, estávamos muito próximos de 2013 e da eleição de 2014. Né? Agora já nos afastamos um pouco mais. Mas estamos dentro de um mesmo movimento histórico que todos nós fomos, de certa maneira, protagonistas e colhidos por tudo isso, porque é um processo societal muito grande, e não sabemos ainda como que isso vai ter seus desdobramentos. Daí o porquê vivemos uma dificuldade de fazer afirmações muito fechadas em torno disso. Porém, é fato que não é só uma nova geração, porque aí você poderia dizer, os mais jovens não se veem representados. Mas não esqueçamos, muito também do que as pesquisas mostram é que também,
e rigorosamente falando, as outras gerações, na qual eu me incluo, se sentem muito incomodados e não se veem representados por muitas das coisas que aí estão. Essa crise de representatividade, ela tende a ser solucionada a partir de 2019, com um novo presidente, ou você acha que será uma crise contínua? Assim? Eu não sou tão otimista, porque não vejo rigorosamente uma consciência tão grande de que nós temos que fazer uma parte desse encaminhamento para melhor via mudanças no sistema político eleitoral. E acho que uma boa parte daqueles que já são parlamentares atualmente, estão em busca de se reelegerem, de certa maneira percebem que com mudanças nessas regras, há uma chance grande de muitos deles não se reelegerem. É natural que aquele que faz a regra do jogo se protege. Essas mudanças, há uma reação política clara. Há uma reação política clara, né? Então, veja você como dá para a gente entender isso. Nesse nosso sistema eleitoral para o legislativo, com lista aberta, a tendência é a gente ter já naturalmente uma dispersão muito grande de votos. Fica difícil, muitas vezes, para o candidato escolher, porque, rigorosamente, aqueles que são, para o eleitorado escolher, porque aqueles que são candidatos, eles não estão disputando votos só contra os partidos adversários, eles estão disputando contra os seus próprios colegas. Sim. Né? Como você não tem uma hierarquia, não tem uma ordem, é muito complexo. Né? Então, você tem listas enormes. É uma selva. É um salve-se quem puder, muito bem falado. É um salve-se quem puder. Isso não é bom. Então, eu não vejo uma maturidade, tomara que eu esteja enganado, eu não vejo uma maturidade de uma boa parte desse grupo mais pensante político e que tem chance de ser reeleito, de um forte compromisso em saber que é preciso mexer nessa regra. E aí seria necessária uma nova reforma política, aquele voto distrital misto? Eu acredito muito, embora não há panaceia, porque existe essa outra dimensão que é cultural, né? Mas eu acredito muito que esse seria o sistema que melhoraria muito, não resolveria tudo, teríamos problemas sim, porque alguns países até fizeram o caminho contrário que o nosso. Eles tinham votos de lista fechada e migraram para processos iguais aos nossos. Então, claro, não há soluções perfeitas, mas para um país do tamanho do Brasil, com a complexidade do Brasil, com o tamanho do eleitorado que o Brasil tem, eu diria, por exemplo, que o distrital ele contribui muito para a pessoa se sentir muito mais representada. Mais próximo. Mais próximo. E aí, sendo misto, mantendo a proporcionalidade, mas com a lista fechada, eu acho que você consegue... Aí você vota no representante do seu distrito e também no partidário. Uhum. E aí mantém aquela coisa Então, eu acho que há um equilíbrio que é importante para a democracia. Embora você não queira fazer essa previsão do segundo turno, eu preciso perguntar quais são as possibilidades que você vê. Não digo, eu sei que é difícil apostar em dois nomes para o segundo turno, mas que opções assim você enxerga? Bom, assim, então, que possibilidades segundo o cenário A, cenário B, cenário C, sei lá. Da mesma maneira que eu te falei que existe uma faixa do eleitorado, ainda que pequeno, faço questão de dizer pequeno, mas que pode, sem muita dificuldade, transitar de uma candidatura Lula impedida para uma do Bolsonaro, eu acredito que um segundo turno se daria entre uma candidatura central e uma que estaria ou à direita ou à esquerda. Então, e a central é quem? É a do Alckmin, olha, nem por mesmo exemplo? afastaria por completo o Álvaro Dias. Tá. Não esqueçamos quem que você coloca no centro? É difícil hoje, né? A gente tem Alckmin, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, essas são candidaturas de centro. Esses três nomes, para mim, expressam com muita clareza e o compromisso, de certa maneira, ainda que haja nuances aí do Álvaro Dias. Com a manutenção do que está aí, mais ou menos, né? Das reformas econômicas. E eu acho que é uma coisa que é muito importante, Amanda, é dizer, não há como ter política pública sustentável e nem economia sustentável se não levarmos muito a sério o nosso orçamento, tanto anual como plurianual, o que arrecadamos, o que podemos gastar. Então, isso é fundamental. Que o déficit público, todo mundo fala em desemprego, não sei o quê, mas não há como nem começar a endereçar essas questões se a gente não resolver o déficit público. Aí você não tem confiança, o investidor, o empresário não investe, não põe dinheiro no Brasil, não contrata. Então... E dentro disso, dessas candidaturas centrais, será aquela que tiver a coragem, porque vocês, jornalistas, certamente cobrarão muito, por exemplo, né? Como se encaminhar a questão da Previdência Social. Isso tem que ser tratado, essa é uma bomba que vai cair no colo do próximo presidente, seja ele quem for. Não, a cada dia que se passou, desde aquele momento que tivemos a oportunidade para aprovar a reforma da Previdência, até o dia 1º de janeiro de 2019,
E as contas estão aí. O sistema de transparência, né? O sistema de transparência, qualquer pessoa que quiser consultar pelo Ministério do Planejamento, o peso da Previdência no conjunto do gasto público, terá essa facilidade. Então, vamos aos nossos cenários, senão a gente entra na discussão econômica aqui da Previdência. Então, um cenário, sei lá, escolhe alguém do centro, então. Qual é que tem mais chance? Olha, por força do tempo que tem nos meios de comunicação, é o Alckmin. Eu acredito que o Alckmin não pode ser descartado. E aí que eu não me sentiria seguro. Não dá para descartar que esse outro seria a candidatura do PT, que imagino o Fernando Haddad, né? Embora a pessoa Fernando Haddad tenha, vamos assim dizer, um biotipo que se assemelha um pouco a um eleitorado do PSDB. Sim. Né? Esse é o complicador. É um petista com cara de tucano. Isso, né? Pode complicar a vida do PT. Como você poderia ter, então, esse embate do meio, seria essa figura do Alckmin versus um Jair Bolsonaro. Mas você acredita nessa possibilidade? Pode ter um centro e extrema-direita? Eu acredito que sim. Alckmin e Bolsonaro. Porque tem gente que está trabalhando mais com esse cenário. Eu não descartaria essa possibilidade de forma alguma. Mas, repito, eu acho que é uma eleição um pouco mais complicada do que as outras para a gente fazer afirmações fechadas. Muito. A gente vai precisar de mãe de Ná aqui, não de um cientista político. Rui, vou interromper rapidinho. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida. Não sai daí. Você está assistindo É Notícia. Olá, o É Notícia está de volta com o cientista político Rui Tavares Maluf e o assunto é eleição. Também não tem outro assunto nesse país. Daqui até final de outubro é isso, gente. Só vamos falar disso. Nos empanturrar de eleição. Nos empanturrar, até ficarmos saciados de tanta eleição. Rui, muitas campanhas trabalham com a possibilidade de que o Bolsonaro vai perder força, ser desconstruído, a campanha minguar durante esse período agora de rádio e TV, até porque ele vai ter pouco tempo de rádio e TV, poucos palanques estaduais, um partido pequeno, poucos recursos. Você acredita nessa possibilidade ou não? Você acha que é um eleitor suficientemente engajado e cristalizado? Pois na medida em que eu vi mais recentemente figuras que seriam o típico eleitor mais ao centro, fazendo gestos na direção do Bolsonaro, e apesar de tudo que o Bolsonaro tem dito, feito, encaminhado em termos de campanha eleitoral, eu acho que não será tão fácil assim desconstruí-lo. Mas isso não significa necessariamente que ele se encontrará num patamar que lhe assegure de saída já estar no segundo turno. Mas indiscutivelmente é um candidato que veio para concorrer e se tornar competitivo nesse processo. Há uma vaga no segundo turno, inclusive, né? Porque hoje... Pois eu acho que essa possibilidade existe, ela é real. Daí, depois a ser eleito presidente da República, é uma outra história. Já fica mais... Enfim, aí é uma outra eleição, né? Uma nova eleição no segundo turno. A gente viu essa pesquisa ontem, eu já falei, né, para vocês aqui, telespectadores, que a gente está gravando essa entrevista na quinta, infelizmente ainda não vai dar para repercutir o debate da Rede TV, que amanhã, na sexta, certamente trará muitas novidades, será um debate quente, com muito engajamento. Mas eu acho que dá para a gente repercutir a última pesquisa, que foi da Paraná, foi divulgada na quarta-feira, e mostrou um cenário imutável, né? Assim, absolutamente engessado, nada mudou, congelado, ainda Bolsonaro na frente, com mais ou menos 20%, acho que até um pouco mais, depois Marina, Ciro com 10,5%, 10 e pouquinho, e o Alckmin com 8,5%. Quer dizer, depois de 3 semanas de um noticiário muito positivo para o candidato geral do Alckmin, com o apoio do Centrão, a participação no primeiro debate, mesmo assim ele não se move. Isso é uma má notícia? Acende a luz ali de alerta, sinal de alerta no QG tucano? Sim, por uma parte, eu não sei se do QG tucano, mas pelo menos de potencial eleitorado dele, que preocupado, como eu te dizia há pouco, acaba fazendo esse gesto, né, de ir para uma candidatura que estaria à direita. Por outro lado, é o que eu venho dizendo pelo menos desde outubro do ano passado, quando já comentávamos um pouco esse cenário. Dado a incerteza, dados os vários fatores que impactam essa eleição, é muito provável que esse mesmo eleitorado vá deixar mais para a última hora. É uma eleição que vai se definir ali nos últimos dias, provavelmente. Tem que ter sangue frio, né? E, de certa forma, 2014 teve pequenos elementos nessa direção, quando a gente pensa o próprio Aécio chegando no segundo lugar e a Marina ficando em aquele terceiro. Crescimento vertiginoso da Marina. Ela chegou a passar Dilma, né? E depois foi caindo. Assim, eu acho que se há uma segurança, no meio de tantas inseguranças que eu tenho para te falar, a segurança que eu tenho é, se quiséssemos ter como auxílio pesquisas de intenção que nos ajudem, elas precisariam trabalhar com amostras muito grandes que permitissem
penetrar mais nos regionalismos, em várias categorias, com mais profundidade, porque é aí que vai se esconder rigorosamente os móveis que poderão fazer alterações. Porque na superfície é isso mesmo, nos grandes números, nos grandes recortes, é isso que nós estamos vendo. Você não sabe se é um espelho retrovisor, né? Você está olhando para trás, muitos candidatos, até o próprio Alckmin alega isso, né? É um recall. Seria um recall, não se pode descartar, ou se há rigorosamente, como eu acredito que é possível, outras coisas. De certa maneira, né, uma coisa é nós estarmos embirrados, uma coisa é nós estarmos, em grande medida do nosso eleitorado, negando o processo político, dizendo eu não voto em ninguém. E a campanha começa efetivamente hoje, né? Então, a campanha começa nas ruas. efetivamente hoje e ainda temos que lembrar aí o momento do horário televisivo. 31 e de mesmo agosto. assim, eu diria, aguardemos uns 15 dias. Por isso que eu estou dizendo, vai ficar espremido Que aí esse é que processo. o pessoal realmente, talvez, né, tome consciência da eleição, do processo eleitoral e se ou talvez já tenha até participe. tomado consciência, mas está ali esperando para ver. Então, no momento, está se posicionando com o fígado. Com a cabeça, vai se posicionar mais à frente. Eu Então, acho muita que coisa vai um ainda pouco pode por aí. mudar. Isso pode mudar muita coisa e nos trazer muitas surpresas. Nossa, tem que ter estômago para ser candidato. Não sei com como alguém quer certeza. essa Precisamos nos profissão, alimentar viu? bem Para para não- presidente, então, tem que ter um estômago danado. Rui, você falou nesse fator regional, isso é interessante. Que peso tem isso, assim, nas eleições majoritárias? Como é que a gente pode olhar para Olha, eu acho que tem um os peso- regionalismos, as regionalidades? É um peso muito grande. Em muitas eleições, por incrível que pareça, um presidente é cabo eleitoral de governador e em muitas outras se dá o contrário, né, a depender do estado que estamos, da composição das coligações e tudo mais. E esse Então, nesse que é o sentido, o imbróglio. Alckmin larga na frente também, né? Porque Em tem certa- um apoio enorme, Sim, certa medida. pelo menos é o que parece, né? Quer dizer, no estado de São Paulo e tudo mais, né? Sem falar na coligação nacional. Mas no e tal, Norte e no Nordeste, né? por exemplo, tem pouquíssima Pois penetração. Então, isso é o complicador que nós temos. Como essas eleições elas ocorrem simultaneamente, isso tem algo bom e algo de ruim, porque é natural que a nossa atenção esteja muito mais voltada para a eleição nacional. E eleições não menos importantes de estados que são quase países, como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, esses grandes estados, a Bahia e tal, acabam ficando em segundo plano. É verdade, talvez não tenham a cobertura devida, nem Não a atenção tem muitas devida vezes a cobertura. de nós, jornalistas, né? Ou Não dá aqui, a gente nem fôlego falou de muitas São vezes. Paulo. Exatamente, não há fôlego muitas vezes para isso. Né? Ou seja, por isso que aí talvez tenha sido um equívoco da Constituição quando acoplou a eleição estadual à eleição nacional. Né? Então, por vezes, nós não estamos sendo capazes de captar determinadas coisas na montagem das chapas estaduais, na competição estadual, e que quer queira, quer não, vai impactar efetivamente na nacional. E você acha que a gente vai continuar vendo o mapa do Brasil pintado daquela maneira? Norte e Nordeste de vermelho, Centro-Oeste, Sul e Sudeste talvez até com de mais azul. força, até talvez com mais força do que já, de E certa quais as maneira, consequências disso? Isso nunca é muito bom, né? Ou isso é comum em todos os países? A gente, Não, porque claro. nos Estados Unidos eu lembro do mapa americano é mais ou menos isso, né? O azul a gente tem a costa leste-oeste lá do Partido Sem dúvida Democrata, que aquele existem meião vermelho. Mas o problema não é tanto onde estão as maiorias, o problema é o tamanho das maiorias. Né? Esse que é o problema maior. Quer dizer, não é dizer, puxa, com o passar do tempo, o PT se tornou forte no Nordeste, ele está identificado lá, de certa maneira os outros que se opõem a ele, especialmente o PSDB, estão mais aqui. O problema não é tanto esse, o problema é o tamanho disso daí. É na medida que essa coisa rigorosamente vai se cristalizando, vai se tornando muito maior. E aí, rigorosamente, para um país que já tem problemas de desigualdade expressivos, né? E dentro desses problemas de desigualdade, preconceito... Mesmo de preconceito, exatamente, Sim, porque em 2014 exatamente. a gente ouviu muito, né? Não há Nordestino dúvida, isso não nunca sabe é bom, votar, isso toda nunca aquela é bom, bobagem. isso nunca é bom. Então, aí a tendência é com que isso se aprofunde. Dá para comparar essa eleição no Brasil com alguma outra no mundo recente, assim? Ou na América Latina, ou dos Estados Unidos, França, você faz alguma comparação ou não? Olha, a gente tem muitas especificidades? Eu acho que tem muitas especificidades, né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, se você vê a última eleição francesa, por exemplo, para pegar um grande país da Europa, um dos mais importantes do mundo, por um lado, você teve, sim, algum elemento que poderia ser comparado ao do Brasil, esse desejo de novidade. E mais, um desejo de novidade vindo por dentro, no início. Digo, por dentro e depois por fora. Por dentro, porque tinha servido ao último governo, que saiu agora do Partido Socialista. O Macron foi ministro da Fazenda do Hollande e tinha pertencido ao Partido Socialista. Então, até isso permitiu a ele se projetar, indiscutivelmente, estando numa área central,
né? Permitiu a ele se projetar, mas depois se apresentar como novidade. Como novidade ao mesmo tempo, que não deixava de ser, em certo aspecto. Aí ele conseguiu reunir as duas características que você falou no começo, que é o melhor dos mundos, Sim, a novidade com a experiência, né, de alguma forma. Exatamente. Né? Então, acho que, em parte, a França reúne algumas condições semelhantes. Mas, sim, há muitas especificidades e essas comparações devem ser vistas com cautela. Né? Deixa eu falar rapidamente, só uma palavrinha, porque eu acho isso importante, sobre o eleitorado feminino, que a maioria é 52%, claro. E é o que está mais indeciso. Eu até peguei uns números, 80% delas dizem nas pesquisas que vão votar em branco ou nulo ou não tem candidato. Claro. Nos homens, esse percentual é muito menor, 58%. É verdade. Por que a mulher está tão indecisa? O que é mais caro para ela? Bom, eu primeiro tomo sempre esse cuidado. Não há dúvida que a gente pode pegar esse agregado, o eleitorado feminino, que tem que ser levado em conta de uma forma agregada. E agora também. Representado pelas vices-mulheres, né? Sim, pelo fundo sim. eleitoral obrigatório, Sim. 30% para as mulheres. Não há dúvida alguma, mas é claro que há aí clivagens e diferenças tão grandes. Na mesma medida em que as mulheres foram estando mais expostas à vida em geral do Brasil, estando mais presentes no mercado de trabalho e, aos poucos, ainda que de forma reticente, entrando na política essa visto como coisa suja, indiscutivelmente, as mulheres que entraram na política, muitas delas se viram em situações muito difíceis, tanto no plano municipal, como no estadual, como no federal, envolvendo até questões de corrupção, coisa pesada também. Então, não há dúvida, né, se a gente imagina todo o tipo de responsabilidade que a mulher tem, muitas vezes a mais do que o homem, né? O que significa você entrar na política e o que significa, portanto, aquela que é eleitora votar na política e, eventualmente, levar em conta, ao votar, né, a questão do gênero. Acho que está muito claro quando a gente olha esse perfil, como se distribui a intenção de voto entre os candidatos por sexo, aí é brutal a diferença que existe para a candidatura do Jair Bolsonaro. Né? Ele tem muita dificuldade de colher votos aí, e me parece uma leitura muito clara, porque aí não precisa ser uma mulher conservadora, progressista, de esquerda, é um discurso que, que não envolve as mulheres, que né? não envolve, que não chega, né, na mulher. Que não envolve. E, de certa maneira, embora em doses muito mais suaves, vamos assim dizer, você observa, sobretudo em regiões, o mesmo acontecendo em relação ao Ciro Gomes. E a Marina, como é que ela se posiciona? A gente nem falou da Marina, né? Já é a terceira eleição que ela disputa. Pois é. Ela tem um espólio, aparece aí bem colocada, bem posicionada, mas parece que ninguém acredita muito, né, nela. Talvez haja um pouco do estilo da própria Marina. Algumas coisas eu diria até que eu sou um admirador da maneira como ela conduz a vida pública. Isso não pode ser minimizado, né? Na hora que você me fez a pergunta, eu nem a coloquei, né, quando a gente situou um pouco os possíveis nomes e tal, mas a gente não pode... Mas no momento de corrupção é difícil exigir uma figura, né, que represente melhor claro, a ética e não há dúvida alguma. E eu acho que tem uma outra coisa muito a favor dela também, né, que é como ela é capaz de não demonizar a vida pública de maneira geral, né, quer dizer, o adversário. Isso eu diria que é aquilo que a gente via de bom numa antiga política, fosse no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, que é a capacidade dos adversários, mesmo tendo posições diferentes, firmes, não perderem o respeito pelo outro. Né? Só que, por outro lado, né, o que talvez gere um pé atrás em relação à Marina é, às vezes, a demora numa tomada de decisão. Afinal de contas, ela está concorrendo para ser a presidente da República, um cargo executivo. Como no Brasil não temos a figura do primeiro-ministro, é um presidencialismo, então é o presidente que governa. Portanto, talvez isso inspire um certo receio, né? Que, às vezes, mesmo que até seja prudente que algumas decisões sejam retardadas para que sejam bem tomadas, mas nós sabemos o sentido de urgência que se tem em relação ao Executivo, sobretudo o Executivo Nacional. Então, talvez ela não transmita tanto essa segurança, né, para uma parte do eleitorado. Vamos para o nosso pinga-fogo, então. Lava Jato. Fundamental para o país. Claro que ela, por si só, não será capaz de mudar a prática política, mas ela é um ponto de inflexão de mudança da vida do país que veio para ficar, seja Lava Jato com outros nomes, mas é importantíssima de ser defendida. Sérgio Moro? Acredito que é uma figura importante, já que se falou Lava Jato, tem que pensar Sérgio Moro. É claro que não é uma figura acima do bem e do mal, talvez eu tenha algumas resistências a uma outra coisa, mas, no geral, aprovo o trabalho que ele vem desenvolvendo. Carmen Lúcia? Outra figura de primeira grandeza, sobretudo no momento que o STF pisou na bola, votando um aumento inaceitável para as contas públicas do país. Ela votou como deveria se votar o conjunto do plenário. Gilmar Mendes?
indiscutivelmente corajoso pelas posições que toma contra grande parte da opinião pública brasileira. Alckmin? Tem ainda que dizer que veio numa eleição presidencial, porque foi também capaz de perder para si próprio em 2006. Né? Haddad? Tem que mostrar que tem um perfil próprio e não dependente do ex-presidente Lula. Bolsonaro? Bolsonaro, uma figura que me preocupa bastante para o futuro da democracia, caso seja eleito. Marina? Marina é uma figura que eu tenho grande respeito. Ciro? Me incomoda um pouco pelo discurso mais fácil, mais inclinado ao populismo, embora eu não diria que é uma figura que represente autoritarismo. Temer? Desejou fazer coisas relevantes para o país, até teve a coragem de fazer muitas coisas, porém cercado de figuras altamente comprometidas, de certa maneira, o meio do qual ele é egresso politicamente. Lula? Lula, alguém que fez coisas importantes para o país, o novo sindicalismo deve muito a ele, uma nova forma, no início, de fazer política, mas eu acho que ele está pisando na sua própria biografia. Rui, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo conversar com você de novo. Eu é que agradeço. Vamos ver o que o futuro nos reserva, esse futuro próximo. Obrigada a você também pela sua participação, pela sua audiência. A gente se encontra aqui na segunda-feira que vem e eu te espero de novo. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.